A gente segue nesse assunto com mais detalhes sobre essa operação e falamos agora com o secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, que fez parte e monitorou essa ação da Polícia Civil e também do GAECO. Boa noite, secretário, muito bem-vindo. O senhor está nos ouvindo? Boa noite, Juliana. Boa noite, Pedro Venceslau. Estou ouvindo todos bem. Secretário, queria começar perguntando sobre os detalhes dessa operação. Tem uma conexão com o que já foi investigado e continua sendo investigado aqui em São Paulo. Como vocês chegaram e identificaram exatamente os postos de combustíveis aí no Piauí? Nós estávamos investigando uma rede de postos do Piauí desde 2023 que cometia reiteradamente fraudes, tanto quantitativas, que é a bomba baixa, eles colocavam no tanque menos do que aparecia na bomba, como qualitativas, adulteração com solvente, com nafta e álcool anidro em proporções maiores que as permitidas por lei. E nos chamava a atenção a participação societária de pessoas criadas em São Paulo, mas nós não tínhamos como ter o deslinde, saber de fato de onde vinham os recursos que tinham financiado essa operação no Piauí. Com a deflagração da Carbono Oculto, nós percebemos que os atores que foram presos nessa operação conduzida pelo GAECO de São Paulo eram as mesmas pessoas que estavam aparecendo nas operações aqui do Piauí, como advogado, como sócio-administrador, os contadores e até o fundo de investimento Alto Invest, ele que é considerado o fundo de investimento do PCC e que operava por uma fintech chamada BK, eram os mesmos que estavam operando aqui no Piauí. A partir daí, nós sentamos com o Ministério Público do Piauí, o Ministério Público do Piauí fez um pedido de compartilhamento de provas ao Ministério Público de São Paulo, o GAECO de São Paulo, e essa parceria institucional fez com que a gente chegasse à origem ilícita dos recursos que financiaram a expansão dessa rede de postos de combustíveis. Então, nós temos 3 eixos aí: os crimes contra as relações de consumo, as fraudes, a questão tributária, assim, nós temos, às vezes, 3 CNPJs no mesmo posto de gasolina, gerando prejuízos ao fisco e uma série de simulações, negócios simulados, inclusive com o Estado de São Paulo, e o dinheiro do PCC alimentando a operação lícita. Assim, o posto de gasolina é uma atividade lícita, mas era feito de modo ilícito, ou seja, fraudando, prejudicando os clientes, prejudicando a concorrência e com retorno desses recursos para laranjas e outros fundos. Então, essa operação mostra a conexão entre a Oculto de São Paulo e uma rede de postos de combustíveis atuando no Piauí, no Maranhão e no Tocantins. Vou trazer aqui para a nossa conversa Pedro Venceslau, analista aqui do CNN Arena. Secretário, boa noite. Secretário, a gente registra no Ceará, há um registro no Ceará de um avanço das facções criminosas do Rio de Janeiro, inclusive uma disputa entre 2 facções fluminenses no Ceará, o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho, que operam de forma diferente do PCC. Essa disputa se estende também ao Piauí ou no Piauí há um predomínio do primeiro comando da capital? Olha, aqui no Piauí nós também temos a presença dessas 2 facções criminosas, primeiro o comando da capital, que é paulista, e o Comando Vermelho. Números menores, a gente tem conseguido debelar criminalidade violenta, aumentando o número de prisões, então a gente tem esse enfrentamento à criminalidade violenta. Mas a gente quer fazer questão de frisar que o PCC que atua no Piauí, na parte violenta, não tem conexão com esse braço financeiro. Esse braço financeiro ele tem um modus operandi diferente. Ele tem conexão com o braço financeiro do PCC de São Paulo. Então, o PCC do Piauí, que opera como organização criminosa, ele é violento, mas ele atua em vilas, em bairros e com menor atuação. A quantidade de recursos é menor. Na verdade, a Carbono Oculto 86, que é a operação que nós deflagramos hoje, ela mostra um fluxo de recursos vindo do Sudeste, principalmente São Paulo, para financiar atividades econômicas no Nordeste. Então, na verdade, o que nos pareceu é que esses fundos da Faria Lima queriam utilizar estados do Nordeste porque entendiam que a fiscalização ou o nível de organização no combate ao crime organizado era menor. Por isso é que essa expansão e essa utilização de Teresina como um centro de distribuição. Só que, felizmente, aqui, tanto o IMEP como o Ministério Público e a polícia estavam atuantes, são milhares de autuações e a gente percebeu que havia essa fraude e conseguimos desacortinar
essa origem ilícita dos recursos. Agora, secretário, a gente tem uma apuração aqui sobre um cálculo de que esse esquema, que é nacional, isso chama muita atenção, teria rendido aí aos criminosos 5 bilhões de reais, né, em movimentação financeira. É muito dinheiro. E chega num momento, essa informação, em que a gente está discutindo PEC da segurança, operação no Rio de Janeiro, as dificuldades do enfrentamento ao crime organizado aqui no país. E o senhor fala sobre uma conexão, né, de alguma forma, do que vocês estavam observando aí no Nordeste com as informações que estavam sendo apuradas aqui em São Paulo. O que poderia, nesse momento, que a gente está buscando aí soluções para o combate ao crime organizado, facilitar essa integração de informações, pensando que é um crime organizado espalhado por todos os estados do Brasil, não só Norte, Nordeste e a região Sudeste? Olha, o que a gente tem percebido, apesar do clima de polarização do Brasil e toda essa discussão que às vezes é apaixonada e faz um debate raso, que a nível de Conselho de Secretário de Segurança, o CONSESC, conduzido pelo nosso presidente Sandro Avelar, que é o secretário do Distrito Federal, há uma uniformidade dos entendimentos, apesar de cada um ter sua coloração partidária diferente. Eu, por exemplo, sou de um partido de esquerda, do PT, sou advogado por formação, mas a gente consegue ter consensos e até unanimidade dentro do CONSESC. Então, a gente apresentou à Câmara de Deputados uma série de projetos de lei que nós nos interessávamos no combate à criminalidade. Da mesma forma, a gente apresentou uma sugestão para a PEC da segurança pública. Então, acho que o mais importante é essa integração entre as instituições a nível estadual e também entre as unidades da federação com a União participando, sem que haja de fato uma hierarquia, mas uma união de esforços. Inclusive, amanhã, o Consórcio Nordeste dos Secretários, que é presidido pelo governador Rafael Fonteles, terá uma audiência com o ministro Ricardo Lewandowski, onde nós iremos levar essa operação para que haja mais apoio do Ministério da Justiça e vamos compartilhar essas informações com a CPI do crime organizado, justamente para que o Estado brasileiro, por meio das suas diversas instituições, combata o crime de modo inteligente, fazendo a desfinanciarização do crime, mas também sem esquecer lá na ponta da responsabilização daqueles que atentam contra a vida, né? A gente tem que ver que quem atenta contra a vida, quem comete um crime violento contra a vida também precisa ser responsabilizado e encarcerado. Então, essa é a nossa visão que a gente vai dividir entre os secretários e que vai levar o ministro Ricardo Lewandowski amanhã, numa reunião dos secretários do Nordeste, via Consórcio Nordeste. Nós conversamos aqui no CNN Arena, ao vivo, com o secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas. Secretário, muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço o espaço.